Muito bem, boa noite. Tudo bem, galera? Hoje teremos uma aula muito importante para o teu concurso, tá? A primeira de uma série de aulas que vai abordar a organização do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, tá? Então eu vou conversar um pouco sobre a matéria, sobre a disciplina e depois a gente vai entrar no conteúdo. Para quem não me conhece, eu sou a professora Raquel, vou conduzir vocês em algumas legislações específicas que são cobradas no concurso do TJ Rio. Eu dou aula dessa disciplina desde o ano de 2001, então tem muitos anos. Inclusive eu trouxe até uma relíquia aqui para vocês, ó. Esse livro aqui eu lancei em 2004. Gente, eu sou um dinossauro, tá? Em 2004, e era na época o famoso Codigerge, o terror do concurso do TJ, o Codigerge, tá? E aí foi mais ou menos no ano de 2015 que ele foi abandonado, tá? E substituído por esta lei aqui, tá? Que caiu na prova passada, no concurso do edital 2020, prova da confusão da pandemia, enfim, aí foi cobrada essa lei aqui. E aí ele passou o Codigerge, ó, a gente chamava ele de Codigerge, Código de Organização Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, a gente passou a chamar ele de Lodigerge, ou como alguns chamavam de Lodge. É que eu não gosto de Lodge, eu acho tão ruim, eu prefiro chamar de Lodigerge, porque é a nossa lei de organização e divisão judiciária do Estado do Rio de Janeiro. Eu prefiro chamar de Lodigerge, acho que fica mais simpático, eu lembro do Codigerge, fica mais simpático, tá? Então, o que aconteceu? No ano passado, como presente de aniversário, no dia 18 de dezembro de 2024, eu recebi esse presente. A lei foi totalmente revogada e no lugar temos uma lei nova, tá? Então, por que eu estou te explicando isso? Porque se você pegar o conteúdo programático do edital passado, que é o que a gente usa como base para a gente poder estudar, você vai encontrar esta lei aqui, tá? Só que esta lei, ela foi completamente revogada e no lugar dela apareceu esta nova legislação e vocês são a primeira turma que eu tô dando aula dela, para falar a verdade, tá? Ela foi assim, essa anterior foi completamente revogada, né? São artigos diferentes, uma organização diferente, ela ficou mais enxuta, ficou uma lei menor, graças a Deus, tá? Nossa, esse Codigerge aqui, olha o tamanho do bichinho, né? Só para tu ter ideia, era o O do Borogodó. Então, assim, agora você tem, tá lá no teu portal, tá bem pequenininha, ainda temos, lógico, vários artigos aqui, é uma lei importante, são vários artigos para a gente discutir, mas ela ficou bem mais enxuta, graças a Deus, tá? E o que a gente estuda nesta lei? E por que ela é tão importante para você do concurso do TJ Rio? Primeiro ponto, é uma lei que você vai usar só no concurso do TJ Rio, tá? Porque ela é específica, ela é uma lei que trata da organização do Poder Judiciário do Estado do Rio. Então não adianta você querer estudar ela para o TJ do Rio Grande do Sul, tá aberto, né? Edital do TJ Rio Grande do Sul. Você não vai aproveitar esta lei para aquele tribunal, porque aquele estado tem a sua própria lei, tá? Cada estado tem a sua própria organização judiciária. Então não adianta você querer levar para o TJ São Paulo, para o TJ Minas, tá? Então cada estado tem a sua própria lei de organização judiciária. Diante disso, é uma lei que você vai estudar só para o TJ Rio mesmo, tá?
Por exemplo, tem outras matérias que você vai estudar aqui com a gente, que você vai aproveitar para fazer o concurso da Alerj. Acabou de ser anunciada a banca da Alerj, concurso da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Temos vagas para nível médio, tá? A Alerj tem salários muito bons, tem benefícios muito bons, um trabalho bem tranquilo lá nos processos legislativos, uma casa muito boa de se trabalhar, tá? Devem fazer essa prova também. E adivinha a banca? FGV, a tua banca. Então você já está estudando português, você já está estudando direito administrativo, você já está estudando direito constitucional. Isso tudo você vai aproveitar para a Alerj. Você está estudando o Estatuto do Servidor do Estado, né? Tudo você vai aproveitar para o concurso da Alerj. Agora esta lei aqui, não. Esta lei você só vai usar para o concurso do TJ e é uma das principais leis, uma das mais importantes da parte da legislação, é uma das que mais vai aparecer em termos de questão de prova. Por quê? Simplesmente porque ela organiza o Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, tá bom? Bom, como é uma lei que a gente vai aprender juntos, de certa forma, né? Porque a gente aqui vai ler os artigos, vai comentar os artigos. É lógico, gente, assim, não mudou, o judiciário não mudou do que ele era. Eu acompanho o Poder Judiciário desde 2001, né? Então, as coisas não mudaram, apenas a lei mudou, os artigos mudaram, tipo, muita coisa que tinha no Codigerge e na Lei 6956, eles agora jogaram para o regimento interno. Eu acredito que o regimento interno do TJ agora vai vir maior para você. Nesse edital, é possível que o regimento interno venha mais forte, porque a lei ficou muito fraquinha, tá? Muito fraquinha, com pouca informação, né? Por exemplo, uma coisa que dava muito terror aqui no Codigerge e também nesta lei aqui. Nós tínhamos um capítulo que tratava das competências do presidente do TJ, competência do primeiro vice, do segundo vice, do terceiro vice e do corregedor. Aí eu fazia os alunos decorarem as competências. Aí eu fazia a galera fazer fichinha e não sei o quê, e lá. Isso acabou, graças a Deus, tá? Outra coisa que tinha que decorar: comarca de entrância especial. Estão lembrados disso? Comarca de segunda entrância. Aí, nessa lei, as de segunda entrância viraram comarcas de entrância comum e as comarcas de entrância especial. Aí tinha que decorar. Também acabou essa história toda, tá? Então, isso tudo facilitou nossa vida bastante. Agora, a carreira dos juízes mudou, né? Nós tínhamos juízes de entrância comum, juízes de entrância especial. Agora você tem outra classificação que a gente tem que prestar bastante atenção porque é novidade, né? Mas aqui a gente vai ver tudo com muito carinho, vamos ler artigo por artigo, vamos trazer a Constituição interpretando e vai dar tudo certo, tá bom? O material tá no portal do aluno, eu coloquei a lei completa para vocês. Eu coloquei numa fonte pequenininha, aí em casa, se você quiser aumentar, não sei se as meninas colocam em PDF, mas qualquer coisa eu até peço para jogarem no Word, para vocês colocarem do jeitinho que vocês gostam, mas eu coloco já pequenininho até para economizar e imprimir, que eu acho interessante você imprimir essa lei, tá? Imprimir, fazer anotações, ok? Professora, você tem questões? Eu gosto muito de trabalhar assim, um pouco de teoria e trabalhar questões. Só que eu não tenho questões desta lei, tá?
tá? Como ela é novinha e ela veio bastante diferente das leis anteriores, não tem nem como eu aproveitar das questões do passado. Então, eu não tenho questões de prova. Eu vou ter que elaborar questões, aí com o passar dos dias ali, eu vou trazendo algumas questões para a gente treinar como poderia aparecer numa prova, tá? Mas hoje, a aula de hoje, ela vai ser bem teórica, ela vai ser bem introdutória, ela vai ser bem devagar, tá? Para a gente entender bem a lógica do Poder Judiciário, sem pressa, e aí na próxima aula a gente já vai dar uma aceleradinha, tá ok? Tá? Bom, gente, tudo sempre começa aonde? Na Constituição Federal, tá? Sempre começa na Constituição Federal. Ah, professora, mas eu estou estudando essa lei 10.633, é uma lei estadual, tá? É uma lei do estado do Rio de Janeiro. Até vou colocar, que eu não coloquei, gente. Lei estadual. Então, essa lei aqui, você não vai encontrar nos vade-mecums, tá? E não vai encontrar também no site do Planalto, você encontra no site da Alerj. Se você procurar na internet, é importante você jogar o número dela e no final você colocar Alerj, tá? Outra coisa, se você precisar de mim para alguma coisa, tirar alguma dúvida, você pode mandar um zap também, que eu posso te ajudar, te orientar até nos estudos, alguma coisa, se você precisar um pouco de mim, tá bom? Vamos seguir então. Todo mundo tá com material? Acompanha no portal, quem já tem impresso, vai fazendo anotação e vamos seguir. E tudo começa onde, antes que eu perca o fio? Na Constituição Federal. Qual é o artigo? Gente, não tem como você estudar o tal do LODGERG. Alguns professores vão chamar assim, ó, LODG, tá? LODGERG, LODG, mas eu gosto de chamar de LODGERG, tá? Lei de Organização e Divisão Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, tá? O LODGERG. Então, eu vou sempre chamar ele já é nosso amigo agora, vou chamá-lo de LODGERG. Hoje é aula de LODGERG. Vamos ter questões de LODGERG. Vamos trabalhar o LODGERG. E não tem como estudar o LODGERG sem uma Constituição do lado, tá? E quando eu falo em poder judiciário, quais são os artigos da Constituição que você vai ter que comer para a prova, tá? Agora você está em outra matéria importante. Que matéria? Constituição Federal. Eu estou dentro do direito constitucional. Eu vou fazer concurso para o Poder Judiciário. Tem um capítulo na Constituição que se chama como Poder Judiciário. É lógico que ele vai cair. E ele começa onde? Em que artigo? 92. Tá? Ele começa no artigo 92 e ele vai até o artigo 126, ok? Artigo 192 até o artigo 126. Bom, eu sugiro, aí você pensa, para qual órgão do Poder Judiciário eu vou fazer concurso? Eu vou fazer concurso para o TRE? Não. Então o capítulo da Justiça Eleitoral, ele não vai ser tão interessante para mim. Porque ele vai falar de toda a justiça, tá? Esse capítulo é do Poder Judiciário. Ele vai falar de toda a justiça do Brasil. Agora, eu não vou fazer concurso para o TRE. Então, justiça eleitoral já não é tão atrativo para mim. Pode cair na prova? Poder? Pode, mas assim, eu não vou fazer concurso para o TRE. Eu vou fazer concurso para o TRT no momento? Não. Então, o capítulo da Justiça do Trabalho também não é tão importante para mim,
tá? Agora, pensa comigo, eu vou fazer concurso para o TJ Rio de Janeiro. O TJ é órgão de que justiça? Justiça federal, justiça estadual, que justiça é essa? É justiça comum estadual. Essa justiça é importante para mim. Então, eu tenho que procurar, nesse capítulo, a minha justiça para a qual eu vou fazer concurso. Aonde ela está, gente? No artigo 125. Aí, que artigo eu vou estudar muito? O artigo 125 e 126. Porque trata dos tribunais e juízes dos estados, que é a justiça que eu vou fazer concurso. Aí antes disso, tem justiça militar. Eu vou meio que, tá? Tem justiça trabalhista, eu também vou dar uma puladinha. Tem justiça eleitoral, né? Eu devo estudar? Sim, deve estudar. Pode cair, com certeza. Mas eu vou priorizar qual justiça? A estadual, tá? Qual é a outra justiça que é a mais parecida com a estadual? A federal. Então, a justiça federal é parecida com a justiça estadual, por quê? Porque é justiça comum. No Brasil, tu tem duas justiças. Tu tem a justiça comum e a justiça especializada. Quais são as justiças especializadas? A eleitoral, que trata de que matéria? Eleitoral, eleições. Você tem a justiça trabalhista, que é especializada, e você tem a justiça militar, que é especializada. O resto é justiça comum, né? E o que é o resto? É tudo que não é eleitoral, militar e trabalhista. Então, professor, o que seria tudo que não é militar, eleitoral e trabalhista? O que seria esse tudo? Cível e penal. Cível e penal. E vocês sabem que o mundo cível é gigante, né? Aí entra família, órfãos e sucessões, direito da infância e juventude. Aí é um mundo de coisa, né? No direito cível, né? Então, quando a gente fala em justiça comum, é tudo que não é a justiça especial. O que é a justiça especial? A eleitoral, a trabalhista e a militar. O resto é justiça comum, tá? E aí, a justiça comum, você tem uma parte dela que é mantida pela União, que é a justiça federal. Qual é o artigo que começa a tratar da justiça federal? É o artigo 106. Se tem uma das justiças que eu acho que poderia aparecer além da estadual na tua provinha, seria a justiça federal. Por quê? Porque ela é justiça comum, tá? Eu tô dizendo assim, tudo tem que estudar tudo, mas você vai priorizar. Aqui eu tô dizendo para você priorizar, tá? Ok, então aqui começa a justiça qual? Federal. E aqui no artigo 125 começa a justiça estadual, tá? Eu não lembro até onde vai a justiça federal, tá, gente? Mas depois da justiça federal vem a justiça do trabalho, a justiça eleitoral. Aí eu dou aquela pulada, sabe, gente? Eu dou aquela entubada aqui e sigo firme, tá? Aqui eu faço uma coisa tipo isso. Se der tempo, eu dou uma olhada depois nos principais artigos, mas nesse capítulo do Poder Judiciário aqui, eu faço isso aqui por enquanto, tá? Porque são justiças que no momento não me interessam, porque eu não vou fazer concurso para elas, ok?
Há pouco tempo, talvez alguns de vocês fizeram o concurso do TRT Rio, não fizeram? Aí vocês priorizaram que capítulo? Da Justiça do Trabalho. Agora vocês vão priorizar a justiça comum. No artigo 125, a justiça estadual, e no artigo 106, a justiça federal. Tá. Bom, primeira instância da justiça comum são os juízes. Então eu tenho os juízes estaduais e eu tenho os juízes federais, tá? Quem é a segunda instância? São os tribunais. Então aqui no estado eu tenho o TJ, que é o nosso tribunal estadual, e no âmbito da Justiça Federal eu tenho o TRF, o Tribunal Regional Federal. Ok? Então, primeira instância são os juízes. Segunda instância, o tribunal. Qual é o papel do tribunal? Aqui no Brasil tem um princípio que assegura o duplo grau de jurisdição. Se você não ficar contente com a sentença do juiz, se você não ficar satisfeito com a resposta do Poder Judiciário, você tem o direito de recorrer. Esse recurso, ele vai, como regra, para o órgão de segundo grau. Sobe um degrau, vai para o segundo grau. Ou seja, segunda instância. Segunda instância. Os juízes são a primeira instância. O tribunal é a segunda instância. E o papel dele, como regra, é apreciar os recursos das decisões dos juízes de primeiro grau. Ok? Aí, acima dos tribunais, eu posso recorrer mais? Ainda não gostei da decisão do tribunal. Posso ir mais além? Existe um terceiro grau? Existe uma terceira instância? Um tribunal superior existe? Existe. Qual é o tribunal superior da justiça comum? Um tribunal chamado STJ. Superior Tribunal de Justiça. E eu estudo ele aonde? No 104, você estuda o STJ. Eu te pergunto, o STJ é importante para você? Ele pode cair na tua prova? Ele é importante para o teu trabalho? É importante para o TJ? É muito importante, porque ele é o Tribunal Superior. Você que trabalha lá tem que saber. Daqui do TJ o recurso sobe para onde? Para o STJ. Quantos ministros tem o STJ? No mínimo 33. No mínimo 33, tá? Tá lá no 104, lá 105, lá você vai encontrar esta, e aí tem que saber a composição do STJ, e isso você não vai estudar comigo. Comigo, você vai estudar o quê? Aqui nesta lei. Você vai estudar a parte que compete ao Estado manter. Qual é a parte da justiça nessa história que eu te contei? Essa coisinha tá me atrapalhando. Daqui a pouco eu engulo ela, né? Vocês já sentiram. Qual é a parte da justiça que compete ao Estado do Rio manter? A primeira instância, que são os juízes estaduais. E a segunda instância, que é o TJ do Rio de Janeiro. É até aqui que a gente estuda aqui, tá? Com quem você vai estudar o STJ? Que daí seria a terceira o quê? Instância. Com quem você vai estudar? Com o professor de Direito Constitucional, tá? Aí vocês vão lá para a Constituição. Mas você sozinho já sabe que a titia Raquel pediu para estudar qual capítulo da Constituição?
O capítulo que começa no 92 e vai até o 126. E eu tô te dando o mapa da mina aqui, tá? Tô pensando os artigos para você. Tá, ok. Aí o meu recurso foi pro STJ e eu não gostei também da decisão do STJ. Eu posso entrar com mais algum recurso para algum tribunal ainda acima? Dependendo, sim. O Brasil, ele tem uma corte constitucional. Alguém sabe o nome da nossa corte constitucional? Como ela chama? Supremo Tribunal Federal. O famoso STF. Que você estuda a partir de que artigo? 102, né? 101 já? Não? 101 mesmo? 101 então. Do S, aqui você encontra o STF, 101, 102, tá? 103 vai falar da súmula vinculante, são artigos aqui inerentes ao STF, que é a nossa Corte Constitucional. Então, quando o teu processo discute, ele foi pro STJ, aí lá tu não ganhou também, mas ele tem algum aporte constitucional, o assunto do teu processo, ele envolve a Constituição, você pode sim chegar ao STF, né? Como também direto do TJ, você pode chegar no próprio STF se a matéria já tiver vertente constitucional. Você faz um recurso extraordinário do TJ direto para o STF, entendeu? Então é a nossa Corte Suprema, Corte Constitucional, mas aí não é qualquer assunto que vai para lá, porque o STF ele só analisa o caso quando o assunto tiver alguma vertente que trate da Constituição Federal, ok? E aí o STF é importante para o teu estudo? Com certeza, tá? Então o que você vai fazer? Qual é o mapa aqui do Poder Judiciário? Você tem artigos iniciais que vão do 92 até o artigo 100. Os artigos 92 até o artigo 100 da Constituição, eles vão falar do Poder Judiciário como um todo, tá? Vão falar do Poder Judiciário como um todo. Então, assim, ó, no artigo 92, você vai ter os órgãos do Poder Judiciário. Esse artigo é importante você decorar para a prova? Diz assim o artigo, são órgãos do Poder Judiciário brasileiro. É importante decorar esse artigo? Com certeza, pode ser uma questão de prova, tá? Aí esse artigo 92, ele tem os seus parágrafos, né? Então ele vai citar, são órgãos do Poder Judiciário, STF, Supremo Tribunal Federal, STJ, Superior Tribunal de Justiça, Conselho Nacional de Justiça, depois vem tribunais e juízes federais, tribunais e juízes militares, tribunais e juízes trabalhistas, e lá no final, tribunais e juízes dos estados. O que você vai estudar comigo? Os tribunais e juízes de que estado? Do Rio de Janeiro. Em que lei? Na Lei de Organização Judiciária, tá? Aí vem o artigo 93. O artigo 93, em vários momentos eu vou entrar nele. Porque o artigo 93 da Constituição, ele traz várias situações envolvendo os juízes, os magistrados. É o artigo 93 que trata das garantias dos magistrados, de deveres dos magistrados, da inamovibilidade dos magistrados, do concurso, como é que é o concurso, requisitos do concurso de um magistrado. Então, em vários momentos eu vou entrar no artigo 93
da Constituição com vocês. Depois vem o artigo 94 da Constituição, que fala da regra do 5º constitucional, que é questão de prova para vocês, que tem a ver com a nossa matéria. Depois você vai entrar no artigo 95 da Constituição, que vai trazer a vitaliciedade, que os juízes adquirem vitaliciedade após 2 anos de efetivo exercício no cargo, vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídios. Você vai estudar as vedações. Você vai ver que o magistrado não pode exercer a advocacia. O magistrado não pode exercer outra função pública salvo uma de magistério. O magistrado não pode exercer a atividade de comércio, exceto como cotista, acionista. Então lá tem as vedações aos magistrados, que cai muito em concurso também, tá? Então, principalmente esses artigos aqui que eu citei, o 93, o 94, o 95, assim, são artigos muito comuns em concurso. O 96 ainda também fala dos magistrados, são artigos importantes. O 96 fala da promoção de um magistrado, que o juiz se promove de forma alternada por merecimento e antiguidade, e aí vai, tá? Então, essa introdução aqui da Constituição, ela serve como base de qualquer lei de organização judiciária. E eu já quero que você pegue, mesmo que você não teve aula de direito constitucional ainda, você vai arrumar uma Constituição e já começa a entrar dentro desse capítulo, porque você já pode, tá bom? Aí, feito essa parte introdutória, o artigo 98 também é bom. O artigo 98, ele fala dos juizados especiais. Ele fala dos princípios que norteiam os juizados especiais: celeridade, informalidade, que o objetivo dos juizados especiais é a conciliação. Ele fala também da justiça de paz. Tudo são assuntos que têm relação aqui com a minha matéria, tá? E que eu vou ver com vocês ao longo das nossas aulas. Mas por hora, eu vou começar por qual artigo? Qual é o meu capítulo? Qual é o meu capítulo? Começa onde? No 125 da Constituição, né? E o que ele vai dizer? Ele vai dizer assim, ó: os estados organizarão a sua justiça estadual. É como se a Constituição dissesse assim: gente, cansei, tá? Eu já organizei a Justiça Federal, defini todas as competências, eu já organizei a Justiça Eleitoral, defini todas as competências, organizei a Justiça Trabalhista, defini todas as competências, organizei a Justiça Militar, defini todas as competências. Cansei. Agora a justiça dos estados vai ficar com quem? Com cada estado. Toma, se virem aí, tá? Então as competências dos juízes e tribunais estaduais, ela é residual. O que significa ser residual? Entenda, a Constituição estabeleceu a competência de cada uma delas. Compete ao STF fazer isso. Compete ao STJ fazer isso. Compete à Justiça Federal, isso. Compete à Justiça do Trabalho, isso. Compete à Justiça Militar, isso. Compete à Justiça Eleitoral, isso. O que sobrou é da Justiça do Estado. E quer saber? Eu não vou fazer mais nada aí, Estado se vira, ou Constituição do Estado, porque cada Estado tem a sua própria Constituição. Constituição do Estado se vira aí, estabeleça as competências da sua justiça, tá? Aí a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, né? Ela tem um artigo, que é o 160, que estabelece que o TJ, o Tribunal de Justiça, ele vai administrar o poder
Judiciário do Estado, e ele é composto por desembargadores em número que a lei fixar, né? Então a Constituição do Estado definiu que é o TJ que vai administrar o poder judiciário aqui do Estado. Mas enfim, aí voltando para o 125, ele diz mais. Então o 125 disse o que mesmo? Que a Constituição Federal não organizou a justiça do Estado. Que ela ficou cansada, que ela jogou no colo de quem? De cada estado. Então ela disse, a Constituição de cada estado organizará a justiça estadual. Aí vem o parágrafo 1º do artigo 125. Os estados organizarão a sua justiça de acordo com uma lei de iniciativa do Tribunal de Justiça. Ah, então tá. Então vai ter uma lei estadual de iniciativa do Tribunal de Justiça que vai definir toda a organização judiciária. Isso é uma exigência de quem, gente? Da Constituição Federal. Então a Constituição disse: Estado, você vai organizar a sua justiça. Mas através de quê? A Constituição fez uma exigência. Muito bem. Como é que o Estado vai organizar a sua justiça? Através de uma lei. De iniciativa do governador? Não. De iniciativa de que órgão? Do Tribunal de Justiça. Isso pode ser uma questão de prova. A quem compete a iniciativa da lei de organização judiciária? Qual é a nossa matéria da noite? A lei de organização judiciária. Esta lei, de acordo com o artigo 125, parágrafo 1º da Constituição Federal, é de iniciativa do Tribunal de Justiça do Estado. Tribunal de Justiça do Estado, tá? E como eu disse para vocês, essa lei, né, ela foi alterada, ela era bem antiga, era o antigo CODE-GERJ. Em 2015, eles alteraram o CODE-GERJ, virou o LODE-GERJ, e em 18 de dezembro de 2024, temos uma nova lei aqui, 10.633, o novo LODE-GERJ, a nova lei de organização judiciária, que foi proposta na Alerj por quem? Pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, tá bom? Então é isso, primeiro detalhe importante. Então bora lá. A lei número 10.633 foi de iniciativa de quem? Do TJ. Ela foi de iniciativa do Tribunal de Justiça. Foi aprovada na Alerj, né? Na Assembleia Legislativa, porém, o projeto de lei é do Poder Judiciário, é do Tribunal de Justiça. Aí, seguindo, qual foi o objetivo desta lei? Vamos lá. Dispõe sobre quais são os assuntos que ela vai tratar. A organização. Então, aqui a gente vai aprender como a Justiça do Estado do Rio está organizada, e também vamos ter um capítulo que trata da divisão do Poder Judiciário, porque, por exemplo, o Poder Executivo, ele dividiu o Estado em municípios. Essa divisão município é adotada na Justiça? Não. Não, a Justiça divide territorialmente o Estado usando outro nomezinho. Como é que ela usa? Comarca. Então, cuidado, quem administra o município? É o prefeito. Qual a sede do município? A prefeitura. Agora, quem administra a comarca? O juiz. Qual é a sede da comarca? O fórum, né? Tá vendo como muda? A prefeitura é uma divisão, o município é uma divisão administrativa do executivo. A comarca é uma divisão judiciária, né, adotada pelo Poder Judiciário. Então aqui a gente estuda dois assuntos: os órgãos que compõem o Poder Judiciário do Estado do Rio, e estudamos também a divisão territorial, né, adotada pela Justiça para ela poder se
organizar e fazer a sua administração. Também vamos estudar aqui normas gerais de administração e funcionamento do Poder Judiciário. Então vamos aprender aqui como o Poder Judiciário é administrado, como o Poder Judiciário funciona. A gente vai entender, que a justiça, ela vai te atender através de juízes. Você vai aprender, por exemplo, eu preciso de um juiz. Você pode chegar, bater lá no fórum, juiz, você pode me atender? É assim? Tô com um problema, juiz, você pode me atender? Não, não é assim. Porque você só pode se colocar perante um juiz através de uma função essencial à justiça, chamada como? Advocacia. E aí entra outro capítulo que cai na tua prova, que está na Constituição e que é super importante e que vem logo depois. O que vem depois do 126? Aqui termina o capítulo do Poder Judiciário e aí começa outro capítulo da Constituição. Como chama? Funções, o quê? Essenciais à justiça. Você vai trabalhar onde? Na justiça. Será que vocês vão ter que saber quais são as funções essenciais à justiça? Se você vai trabalhar lá? Com certeza. E aí, quais são as funções essenciais à justiça? O Ministério Público. Ministério Público é órgão do Poder Judiciário? Não, mas é uma função o quê? Essencial à justiça. Vai ter que estudar o bichinho, lá no artigo 127 em diante. Muito importante, tá? Outra função essencial à justiça, a advocacia. Advocacia. Outra função essencial à justiça, defensoria pública. Principalmente esses três, mas ainda tem a advocacia pública, ok? Essas são as 4 funções essenciais à justiça. Não tem como, gente. Além do capítulo do Poder Judiciário, você vai ter que estudar esse aqui, que começa no 127 e vai até o artigo 134. Não vai doer nada. É só um pouquinho mais, tá? Isso aqui, tem que estudar. Principalmente o MP... O MP é super, né? A Defensoria Pública é importante para vocês. Não são órgãos do Poder Judiciário, mas são essenciais para o Poder Judiciário funcionar. Por quê? Porque para você falar com o juiz, tu precisa de um advogado. Aí tu precisa procurar quem? A advocacia. Eu não tenho dinheiro para pagar advogado. Então procura a Defensoria Pública. Mas o meu direito envolve direito coletivo, interesse público, então procura o Ministério Público, entendeu? Então depende da natureza do teu direito, você vai procurar uma dessas categorias aqui, que são as instituições que provocam, porque o judiciário, ele é como? Inerte, ele só age mediante o quê? Provocação. E por que elas são essenciais à justiça? Porque elas são as que provocam. Por isso que elas são importantes para a tua prova. Então, você vai estudar o quê? Você vai, a partir de amanhã, arrumar uma Constituição. Se você ainda não tem, pelo amor de Deus, criatura, arruma uma Constituição. Começa no 92, imprime, vai lá no Google, pega do 92, olha o capítulo como ele chama, como ele é lindo, Poder Judiciário Brasileiro, imprime, começa lá, pega do 92 até, aí tu vai até o 134, tá? Porque já sabe que esse capítulo aqui das funções essenciais justiça também tem que saber. Aí você vai começar. 92, decora quais são os órgãos do Poder Judiciário no Brasil. Tem que saber quais são. Os parágrafos, nada demais. Vai dizer aonde fica o STJ.
Em Brasília. Onde fica o STF? Em Brasília. Mas a jurisdição é em todo o território nacional. Dá para entender, gente, é leitura. Leitura, vai lendo, se acostuma com o texto da Constituição. Artigo 93, começa a leitura. Artigo 94, já vai ver comigo hoje, regra do 5º Constitucional. Artigo 95, garantias dos magistrados. Você tem que saber quais são: vitaliciedade, inamovibilidade, irredutibilidade de subsídios. E já começou em que artigo? 125. O que ele disse? Eu decorei os órgãos do Poder Judiciário. Qual foi o único que a Constituição não se preocupou em estabelecer competências detalhadamente? Ela se preocupou com todos, menos com qual órgão? Juízes e tribunais dos estados. Porque ela jogou para o colo de quem? Para o colo de cada Estado, que através de suas constituições estaduais e suas leis de organização judiciária, de iniciativa do Tribunal de Justiça, vão definir competências, vão definir a organização desses órgãos, vão definir divisão judiciária, vão definir como o Poder Judiciário funciona, e você vai aprender que ele funciona num primeiro momento dando resposta aos problemas através de juízes, ali nos fóruns, que são sedes das comarcas, mas aí você precisa procurar uma dessas instituições aqui, dependendo do teu direito, para provocar esse juiz. Aí esse juiz vai te dar uma resposta que você pode não gostar, porque nem sempre o teu direito, né, será atendido conforme a tua cabeça, porque o juiz também tem a dele, e tem as leis, né, que são aplicadas. Mas se você entender que ele errou, cabe o quê? Um recurso. E aí entra o famoso Tribunal de Justiça, tá? Então é isso que a gente vai estudar. Essa engrenagem aqui, como ela funciona. Nós vamos aprender que tipo de juízes a Justiça Estadual tem. A Justiça Estadual tem juízes eleitorais? Não. A Justiça Eleitoral tem juízes... A Justiça Estadual tem juízes eleitorais? Não. A Justiça Estadual tem juízes trabalhistas? Não. Entendeu? Por quê? Isso não é matéria de Justiça Estadual. Tá? Agora, na Justiça Estadual, a gente vai conhecer todos os juízes. Juízes... empresariais, juízes de órfãos e sucessões, juízes aqui de infância e juventude, juízes criminais. Aí tem a competência deles aqui para a gente se virar nos 30. Lá no final o bicho pega, mas deixamos isso para a próxima aula, tá? Bom, então é isso. O que a gente vai estudar nessa lei? Decora! O que eu tenho de importante no artigo 1º? Esta lei dispõe sobre o quê? Organização e divisão judiciária do Estado. De que Estado? Do Rio de Janeiro, do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. Também vai tratar, né, da administração, do funcionamento e também dos serviços, o quê? Auxiliares, né? Esses serviços auxiliares são vocês, os técnicos, os analistas, toda essa engrenagem que compõe a Justiça do Estado. Aí bora pro artigo 2º. Alguma dúvida no artigo 1º? Grifou as palavrinhas-chave? Organização. Eu já vi questão de prova dessa besteira do artigo 1º, né? Qual a finalidade da lei de organização judiciária? Ela dispõe sobre o quê? Organização, divisão judiciária, o que mais? Normas gerais sobre a administração e funcionamento, serviços auxiliares. É sempre bom memorizar. Artigo 2º, o que tem de importante aqui? O Tribunal de Justiça é o órgão o quê? Superior
do Poder Judiciário do Estado do Rio, a ele se vinculando os magistrados, os servidores e auxiliares da Justiça, incumbindo-lhe a organização dos serviços, tanto jurisdicionais quanto administrativos. Ó, aqui você tem uma informação importante. Qual é o órgão superior que administra o Poder Judiciário do Estado do Rio? O Tribunal de Justiça. Ali é a ele que estão vinculados os juízes e os servidores. Então você será um servidor do Tribunal de Justiça. O juiz aqui da vara, terceira vara civil, é um juiz do Tribunal de Justiça. Vocês estão vinculados a este órgão. Ele que vai gerar teu contra-cheque, ele que vai processar a folha de pagamento, né? Ele que vai conceder tuas férias, tua licença, tudo, né? Você será administrado, os juízes, os serviços são administrados pelo Tribunal de Justiça, tá? Ele é o órgão administrativo, o órgão de cúpula da Justiça do Estado do Rio. Aí, seguindo, parágrafo 1º. O regimento interno vai... Vocês. Sim. Vocês, aqui tá... duplicidade, assim, porque a Justiça ela tem um quadro único de auxílio, de servidor auxiliar, que são os técnicos e os analistas. Inclusive tem uma lei que trata das duas carreiras, né? Os técnicos e os analistas. Você pode também considerar ali, e aí seria, além dos técnicos e analistas, os comissionados, servidores comissionados. Você também pode colocar ali como auxiliares da Justiça, né? Eventualmente, algum servidor contratado, né? Algum perito judicial, né? Enfim. Mas são os servidores. Parágrafo 1º. O regimento interno do TJ disporá sobre a sua organização, competência e funcionamento em consonância com a presente lei. Então, vamos entender. Além desta lei, existe uma norma chamada Regimento Interno do Tribunal de Justiça. Regimento interno do Tribunal de Justiça. É uma norma, não é uma lei, é uma norma interna corporis, que a gente fala, né? Um ato administrativo interno que vai definir os órgãos de que órgão? Do tribunal, não é do judiciário. Aqui nós estudamos os órgãos do Judiciário do Estado. No regimento interno do Tribunal de Justiça, eu vou enxergar o Tribunal de Justiça por dentro. Eu vou estudar os órgãos de quem? Do Tribunal de Justiça. Eu vou estudar os órgãos do órgão, tá? Aqui eu vou estudar os órgãos do Poder Judiciário do Estado, dentre eles o Tribunal de Justiça. Mas na sua prova pode e vai cair o regimento interno do TJ. E essa norma trata só do TJ, de como ele é por dentro. Ele vai falar do presidente do TJ, vai falar do vice-presidente do TJ, das câmaras lá do tribunal, dos órgãos internos do tribunal. Isso a gente vai estudar no regimento interno. E aliviou, porque antigamente estava tudo aqui nessa lei. Tudo nesta lei. Eles tiraram da lei e jogaram tudo para o regimento interno. Tomara que eles peguem leve com ele. Parágrafo 2º. O Tribunal de Justiça
estabelecerá a sua estrutura administrativa, o funcionamento de seus órgãos jurisdicionais e administrativos, a competência das unidades jurisdicionais e a divisão judiciária do Poder Judiciário Fluminense. Mas como ele vai estabelecer isso? Ele vai estabelecer isso através, de uma lei, um projeto de lei que foi aprovado, que está aqui, a nossa lei 10.633. Parágrafo 3º. Criação e extinção de comarca. O que é uma comarca? É uma divisão territorial adotada pela Justiça. A Justiça do Estado não divide o Estado em municípios. A Justiça divide o Estado em comarcas. E o que distingue uma comarca de um município? Uma comarca, ela pode ser constituída de mais de um município. Ela pode integrar mais de um município. Essa é a diferença. Então, você não pode dizer que exatamente um município é exatamente uma comarca, porque você pode ter comarcas que abrangem mais de um município. Tá bom? Então, o que é comarca? Comarca é uma divisão territorial adotada pelo Poder Judiciário para organizar a justiça, distribuindo competências territorialmente. Então, por exemplo, aconteceu um crime na comarca de Belfor Roxo. Qual o juiz que vai julgar aquele crime? O juiz da comarca de Queimados? Não, o juiz da comarca de Belfor Roxo. Esse é o competente, porque aconteceu naquele território, no âmbito daquela o quê? Comarca. O dano aconteceu na comarca de Nova Iguaçu. Então, pela lei, a competência é o local do dano. Então, onde tu tem que entrar com o processo? Qual é o juiz competente? A comarca de Nova Iguaçu, né? Então, a comarca, ela é usada para delimitar a área territorial que um juiz vai julgar processo. Então, se eu sou juíza da comarca de Nilópolis, aonde eu posso julgar processos? Em Nilópolis. Se eu sou juíza da comarca de Japeri, aonde eu posso julgar processos? Em Japeri. Eu não posso pegar um processo de Paracambi, porque eu sou juíza de Japeri. Então, uma comarca define territorialmente a competência de um juiz. Entenderam isso? Aí, bora lá. A criação e extinção de comarcas será feita por lei, tá? Lei de iniciativa de quem? Quem é o órgão superior que toma as decisões do Poder Judiciário do Estado? O Tribunal de Justiça. Então, se o desejo do Judiciário é criar mais uma comarca, e a criação da comarca tem que ser feita por lei, quem vai fazer o projeto de lei e enviar para a LERJ aprovar? O Tribunal de Justiça. Então, o projeto de lei de criação de uma comarca ou extinção de uma comarca é de iniciativa do Tribunal de Justiça, dependendo a instalação e funcionamento. Então, cuidado. Criação é diferente de instalação. Por exemplo, a comarca de Mesquita. Ela foi criada no papel, nossa, eu acompanhei isso, eu já nem lembro, mas se eu não me engano, ela foi criada no papel em 2004.
a comarca de Mesquita, criada por lei, que eu falo no papel, mas instalada, isso aconteceu lá em 2012, 2014, a gente torcia, cada concurso do TJ que vinha, agora vai chamar muito na Baixada, porque vai instalar Mesquita, comarca de Mesquita, Fórum Novo, vai precisar de gente para trabalhar, e coisa, demorou para instalar. Então não pode confundir criar com instalar. Então, criação de comarca depende de lei, de iniciativa do TJ. Instalação de comarca depende de quê? De din-din, de disponibilidade o quê? Orçamentária, porque, pô, vai ter gastos, né, para montar todo aquele fórum, e também ato. Quem vai vir cortar a fitinha, inaugurar o negócio? O presidente do TJ, né? Então, a instalação depende de disponibilidade orçamentária e ato da presidência do TJ. Bora lá, criação de comarca depende de lei. Instalação de comarca e funcionamento, né? E consequente funcionamento depende de disponibilidade orçamentária e ato do presidente da presidência do TJ, ou do presidente, ou do seu representante, né? Até aqui tudo bem, gente? Qualquer dúvida, para e a gente tenta desenrolar, tá? Artigo 3º. Pode parecer solto, tudo solto no começo, mas vai conectar, tá? Artigo 3º. Ao Poder Judiciário do Estado é assegurado o exercício livre e o quê? Independente da atividade jurisdicional e garantida sua autonomia administrativa e financeira. Vamos entender. Isso aqui é um princípio que vem lá do artigo 1º ou 2º, lá da Constituição Federal. Lembra? Os poderes. Quais são os poderes? Divisão tripartite dos poderes. Poder executivo, poder legislativo e poder judiciário, né? E diz a Constituição que os poderes são independentes, porque a Constituição, ela define, compete ao poder judiciário. Nossa, e a Constituição é tão detalhista que ela chegou a definir por cada justiça. STF, você vai fazer isso, isso, isso. STJ, você cuida disso, disso, disso. Justiça Federal, contigo é isso, isso, isso. Justiça Trabalhista, isso, isso, isso. Justiça Eleitoral, aquilo, aquele outro. Justiça Militar, detalhadamente. Justiça Estadual, eu cansei. Estados, se virem aí, o que sobrar, o que sobrou é com vocês. Mas olha, como a Constituição Federal é detalhista, ela detalhou as competências de cada justiça. Então, as competências de cada poder, poder judiciário, poder legislativo e poder executivo são discriminadas, definidas constitucionalmente. E a Constituição diz, esses poderes são independentes. Né? Eles são independentes e eles têm as suas competências claramente definidas. E eles precisam ser o quê? Harmônicos entre si. Não pode ter atropelo, não pode ter um entrando no quadrado do outro, se metendo na competência do outro. Né? Enfim, é o que prega a nossa Constituição. E aqui, esse artigo só está lembrando aquele princípio. O poder judiciário, ele tem o quê? Independência face os outros poderes do Estado. Quais poderes? Executivo e legislativo. Ele tem a sua independência com relação à sua função constitucionalmente definida, que é uma função jurisdicional. E ele complementa. O poder judiciário, ele tem autonomia administrativa e financeira. Olha que coisa interessante. Não sei quem teve aula comigo. Alguém teve aula comigo na... Quando que eu entrei subitamente aqui?
Teve um dia que eu entrei aqui, foi terça, né? Que eu entrei no lugar de alguém e aí eu dei aquela lei do plano de carreira, né? E aí eu brinquei com vocês, eu disse assim, gente, olha aqui, ó. Vocês estão sabendo que o Gov fez um projeto de lei e tirou o triênio do servidor do Estado? Servidor do Estado não tem mais adicional por tempo de serviço, famoso triênio. Trabalhou 3 anos, ganha 10%. Trabalhou mais 3 anos, mais 5. Trabalhou mais 3 anos, mais 5. 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 Mais 3 anos. Até completar quantos por cento? 60%. O famoso triênio adicional por tempo de serviço. Pois é, o Gov cortou. Servidor do Estado não tem mais. Desde que ano? 2021. Veio uma lei estadual. A partir de outubro de 2021, servidores do Estado geral, não tem mais adicional por tempo de serviço. Quem tem, tem. Quem não tem, não terá. Ponto. Beleza. O judiciário foi e fez uma lei e te deu. Você tem lá no TJ. Em 2022. A tua lei é de 2022. Aí o judiciário foi lá 1 ano depois e fez a lei dele e meteu o triênio lá, bonitão para você. Então você tem o triênio. Se você entrar agora no TJ, tá garantido para você. Tá? Mas é para o Poder Judiciário. Ele tem essa autonomia? Tem. Ele tem autonomia administrativa e financeira. Ele tem o recurso, ele fez um projeto de lei, foi aprovado na LERJ e servidores da Justiça têm. Entenderam? Então ele não precisa necessariamente seguir. Quando o Gov fez a lei, a princípio, ele cortou geral para todo mundo. Mas nada impede que o judiciário vai lá e faça e coloque para o servidor da Justiça. Tá? Então vocês têm mantido o adicional. Quem aqui já tem serviço público? Já? Você pode trazer para o tribunal, tá? Não tem problema. Quantos anos? Ai, que perfeito. Aí você, quando passar no TJ, você vai lá naquele órgão, pede uma certidão de tempo de serviço. E aí você averba no tribunal. Aí você entra no tribunal já com 15%. Sobre, se passar para técnico, sobre 6 mil. Se passar para analista, sobre 9 mil. Né? E aí trabalha mais 1 ano, já tem mais 1, porque são 8, né? Só mais 1 aninho já tem mais 1. Mais 5. Os meninos não fizeram militar, não? Ninguém? Prestou militar, não? Tu tem cara de que foi militar. Tu também tem cara de... Serve. Pode, traz. Tu não tem uma certidão? Traga. O professor falou que acho que só estadual, né? Não. Municipal, federal, estadual. Para triênio, tá? Tem que ver para... Ó, licença... Cuidado. Licença-prêmio é só estadual. Naquela lei tem 2 artigos que falam de averbar tempo. Cuidado. Na tua lei do plano de carreira, tem 2 artigos que falam de averbar tempo anterior. Para licença-prêmio, só serve tempo de serviço em cargo estadual. E tem detalhe, se entre um e outro não tem interrupção. Tipo, saí de um, hoje, entrei no outro. Aí tem que ser estadual. Tem que ser estadual. Talvez foi esse que ele explicou. Para triênio... Não, mas aquela lei é de... Talvez ele...
não lembrou que aquela lei que o Gov fez é de 2021. Essa lei de vocês é de 2022. Ela foi feita depois. E o judiciário tem autonomia. Então não atinge. Geraldo. Eu vou até trocar uma ideia com ele, pra gente até alinhar pensamento. Mas assim, eu tô bem segura. Tipo, triênio, você traz estadual, isso está no artigo, estadual, federal e municipal. E ainda diz encargo e emprego, que a gente até ficou em dúvida se podia trazer de contrato temporário, porque não traz função. Ele não traz a palavrinha função. Ele ficou bem escrito no cargo e emprego. Então, se você teve um cargo ou emprego, cargo em comissão, é um cargo. Ou emprego municipal, estadual, federal, pode trazer, tá? Para licença-prêmio, só estadual. E não pode interromper. Para triênio, pode ter sido em qualquer época. Você só precisa trazer uma certidão de tempo de serviço, tá? E eu entendo que tá valendo, porque a lei é depois da lei que tirou de todo mundo. Autonomia, né? Ela é posterior e tem autonomia. É uma lei de 2021. Por que o tribunal tem? Exatamente. E só para o servidor do Tribunal de Justiça. Ela só vale para o servidor do tribunal. Outros servidores não. Aí os outros terão que fazer as suas próprias leis, desde que a instituição tenha o quê? A autonomia. Se ela não tiver autonomia, orçamento próprio, não vai poder fazer. Tipo, o Ministério Público poderia fazer. O MP pode, porque ele tem autonomia administrativa, financeira, igual o TJ, né? Bom, até aqui foi. O artigo 4º foi vetado, tá. Artigo 5º fala de alguns princípios da administração pública. Bora lá. Legalidade, impessoalidade, moralidade, transparência, publicidade e eficiência. Então você tem aqui o LIMP, né? O LIMP do artigo 37 da Constituição, legalidade. A administração pública só pode fazer o que a lei permite. Princípio da legalidade. Princípio da impessoalidade, né? Você, dentro da administração pública, você deve conferir o mesmo tratamento, né? As mesmas situações, né? Você não pode conferir apreço, mais apreço por alguém, desapreço por outro alguém. Não, você tem que tratar a todos da mesma maneira, de forma neutra, impessoalidade. Princípio da moralidade, né? Você deve agir com boa conduta, com honestidade, né? Sempre atendendo à finalidade da administração pública, que é o bem coletivo, o interesse público. Princípio da publicidade. O ato administrativo, ele tem validade, né? Quando ele como regra, quando ele é publicado. Lembrando que existem atos administrativos que não são publicados, inclusive no judiciário, que tem segredo de justiça, processos sigilosos, né? Por exemplo, vara da infância e juventude, vara da família, são processos que tramitam em segredo de justiça. Princípio da eficiência, né? O serviço público, ele tem que dar uma resposta sempre satisfatória para o usuário e com economia, né? Esse é o princípio da eficiência. E a transparência, que está sendo cada vez mais exigido dentro da administração pública, porque quanto mais transparente, menos tendência à corrupção, né? Então a transparência é um chamado dentro da administração pública.
não é difícil decorar, é o limpe e acrescenta a transparência. Tá. Artigo 6º. Objetivos. Isso aqui é uma coisinha que tem que decorar também, tá, gente? Porque é algo que pode ser uma questão de prova. Ó, objetivos primários. Né? O que o judiciário deve perseguir? Quais são os objetivos primordiais aqui, né? Primeiro, assegurar uma prestação jurisdicional célere e eficiente. Nossa, e assim, eu tenho que parabenizar, assim, não sei se alguém conhece, ó, segundo Juizado Civil de Nova Iguaçu. Cara, eu protocolei uma petição em março, em junho o negócio já estava resolvido. Dinheiro na conta. Tipo, arrasou. Né? Isso que é um exemplo, segundo o Juizado JEC de Nova Iguaçu. Que loucura! Eu nem acreditei. Eu protocolei a petição, já saiu a data da audiência, deu tudo certo, as partes compareceram, não deu acordo, a sentença saiu em tipo 20 dias e o dinheiro já estava na minha conta. Rapidão, assim, rápido. Então, eu digo, isso é o cenário perfeito, né? Tudo bem que é JEC. Agora, gente, aí tem varas que eu não vou citar, até porque eu tenho alguns alunos que, tadinhos, trabalham lá também, mas assim, tem vara que só Jesus na causa, tipo, o trem não anda, o trem, nada acontece, tu faz oração e pede, vamos que vamos, e nada acontece, né? Aí, mas assim, tem varas e varas, tem JECs e JECs, mas a justiça sempre tem que buscar uma rápida solução, dar uma rápida resposta, né? Eu acho que é uma luta que o judiciário tem com ele mesmo, né? De procurar atender a população com celeridade. A gente sabe que a justiça é lenta e eles têm essa preocupação de cada vez mais dar uma resposta rápida. Eu me apavorei com o segundo JEC aqui, que eu nunca vi um negócio desse. Me senti na Noruega, assim, tipo, muito bom. Garantir o pleno e igualitário acesso a todos que necessitem dos serviços da justiça, né? Então, pessoas que não têm o patrocínio de um advogado, não têm condições de buscar um advogado. Então você tem, por exemplo, o JEC, que se for uma causa até 20 salários mínimos, você pode buscar a justiça sem advogado. Tem tanto problema que a gente tem, né, gente? Nossa, Claro, Vivo, Light, Águas do Rio. E, né, é típica coisa que tu tem que levar lá porque a gente, chega um momento, tu fica assim, nossa, é R$300, é 600, aí é tanto, né, desgasta tanto, que às vezes tu até desiste, mas não tem que desistir. Vai lá no mas eu não vou contratar advogado. Não precisa, vai lá no JEC, são rápidos, resolvem, procura, né, se for até 20 salários mínimos, pode buscar sem advogado, tá? E, se for uma causa maior, você tem quem? Defensoria Pública, que eles patrocinam a tua causa sem precisar pagar advogado, tá? E, ó, é o processo que é grátis e o advogado que é grátis. E no JEC, até 20 salários mínimos, o próprio JEC faz para você e não paga custas. Só paga se tiver que recorrer, aí paga. Para entrar com processo, não paga. Então isso tudo é para facilitar o acesso à justiça, né? São formas de facilitar. Estabelecer políticas de responsabilidade social, de sustentabilidade, é aquela lógica, principalmente a sustentabilidade está em tudo, né, gente? Inclusive pode ser uma matéria que surpreenda e apareça no edital. Tá? No último não caiu, mas pode aparecer. Tem vários concursos
que eles colocam a matéria sustentabilidade. Como veio aqui citando na lei, talvez eles até coloquem, mudou a banca, né, gente? Às vezes até surpreende e aparece sustentabilidade na prova. Bora. Promover a modernização da justiça, busca permanente e segura dos mais atuais métodos de gestão, coibir qualquer tipo... isso é uma coisa também que eles estão batendo muito, assédio, discriminação e preconceito. O TJ é outra lei que mudou, é outra norma que mudou do edital passado para esse que a gente espera agora. O Código de Ética. Tem um Código de Ética novo, que saiu depois da prova do TJ, que é o Código de Ética do TJ. E ele fala muito dessa questão de assédio, de discriminar colega, de preconceito. Ele fala tanto do assédio moral, que é do chefe, né, em cima do servidor, e também do assédio sexual. A questão do assédio sexual, isso está bem forte dentro do Código de Ética, que cai para vocês também. Incentivar a adoção de métodos adequados de solução de conflitos. Então, sempre a busca, né, por uma solução amigável, conciliação, continua sendo um objetivo também do Poder Judiciário. Sempre tentar, né, uma conciliação. Em qualquer processo, não digo em qualquer processo, mas em grande parte dos procedimentos, o juiz vai sempre promover uma tentativa de conciliação, composição das partes, né? Principalmente, qual é o órgão que mais tenta fazer conciliação? Os juizados, né? Os juizados têm bem esse propósito, conciliar. Aliás, a sentença é o último objetivo lá, a última, né? Quando realmente não conseguirem conciliar, é que nós temos uma sentença lá nos juizados especiais. Bom, esses são os objetivos. Aqui, gente, é o trabalhinho de decorar, né? Então, lembra a celeridade, né? A busca pela celeridade, o acesso, principalmente aqueles que mais necessitam, regras de sustentabilidade, responsabilidade social, buscar a modernização da justiça, implementando sistemas. Ai, que loucura, gente. Toda hora muda. Cara, quando eu tô aprendendo a mexer nos negocinhos, muda tudo, gente. Eu me desespero. Eu não tenho mais idade para isso, eu não aguento. Isso me dá um negócio. Imagina quem tem mais de 60 mais, 70 mais. A pessoa infarta. Cara, quando eu pego o manejo, troca. EPROC, sei lá, qual é a próxima? EPROC. Eu não sei mexer no EPROC ainda, gente. Pois é. Aí tem isso tudo. Mas, enfim, eles buscam modernizar. Uma hora eles acertam, né? Vamos ficar nessa expectativa. Diminuir assédio, preconceito, discriminação e... Diminuir, não, desculpa, coibir, é diferente de diminuir. Coibir é tentar aniquilar, né, acabar. E sempre buscar solução de conflitos, né? A questão de conciliar é melhor do que o litígio, é melhor do que o processo. Tenta decorar os objetivos, tá? É sempre uma boa pedida para uma questão de prova. É um artigo novo, não existia na lei anterior, pode ser uma perguntinha de prova aqui. Aí, gente, eu li os artigos, eu marquei o que é mais importante, eu grifei as palavrinhas, né? Aqui, como é um capítulo, ó, eu fechei o primeiro título, que é um título introdutório, né? Aí você olha para ele sempre, poxa, o que aqui poderia ser uma questão de prova, né? Você tem que fazer essa análise, assim, o que aqui poderia ser uma questão de prova? Ó, o artigo 6º,
ele tem um formato de questão, né? Eu sugiro decorar. O artigo 5º, né? Que são princípios, sempre pode perguntar também. O artigo 3º é clássico. O parágrafo 3º do artigo 2º eu acho bem interessante, né? Que a criação e extinção da comarca exige lei. A instalação, dotação orçamentária mais ato da presidência. Acho interessante. Quem é o órgão superior que toma as decisões e administra o poder judiciário? Foi anunciado aqui. Quem é? O Tribunal de Justiça. Aí eu fiz aquele resumo na minha cabeça e agora eu sigo. Próximo capítulo. O que eu vou estudar agora? Na verdade é um título, né? Eu vou estudar o primeiro assunto que ele anunciou no artigo 1º. O que o primeiro falou? Que eu vou estudar nesta lei a organização judiciária do Estado, eu vou estudar depois a divisão territorial. Mas nós vamos começar com o quê? Primeiro assunto, organização. Aí vem o artigo 7º. Esse aqui, gente, é questão de prova. Olha lá. Integram a estrutura administrativa do Tribunal de Justiça. Ele começou a falar de que órgão? Porque aqui ele vai trabalhar que assunto? A organização do poder judiciário do Estado. Ele começou apresentando que órgão? Que ele já apresentou lá em cima. Ele apresentou no artigo 2º. Ele falou que o Tribunal de Justiça é um órgão o quê? Superior do Poder Judiciário, a ele estando vinculado todos os magistrados, os servidores, os auxiliares da Justiça, né? Da onde partem as decisões administrativas, quem vai organizar o funcionamento das atividades jurisdicionais e administrativas do Poder Judiciário. É o tal do TJ. Aí no artigo 7º, ele vem dizendo que esse TJ, internamente, ele tem uma estrutura administrativa. E é dali que partem as decisões, né, que vão administrar o Poder Judiciário. Quem são os órgãos que integram a estrutura administrativa do Tribunal de Justiça? Primeiro órgão, Tribunal Pleno. Tribunal Pleno. Segundo órgão, órgão especial. Outro órgão importante, Conselho da Magistratura. Outro órgão, Escola da Magistratura. Fundo Especial do Tribunal de Justiça. Onde está o dinheiro, o cofre. Quem mais? Escola de Administração Judiciária. Escola de Mediação. Essa é nova, essa escola, não tinha antes. Fundo da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. O Fundo da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Emerge. Aí vem parágrafo 1º, incumbe. Aí ele vai começar a falar da atribuição de cada um desses órgãos. Só que esses órgãos, gente, são a engrenagem administrativa. Você não pode esquecer que o Tribunal de Justiça, ele é um órgão que julga. Lembra? O juiz julga o processo. O tribunal julga o recurso. O juiz julga o processo e dá uma sentença. Não gostou da sentença? Você entra com recurso, o recurso cai numa câmara do tribunal e é julgado o recurso. Esse é o funcionamento do processo, né, jurisdicional, vamos dizer. Só que aqui ele está te apresentando meramente a estrutura administrativa dentro do tribunal, né? E aí um primeiro órgão importante, que na minha visão é o mais importante, é o tal do Tribunal Pleno.
Quem é o tribunal pleno? Uma coisa que você tem que entender. Como nós chamamos a figura que decide um processo? Juiz. Na primeira instância, ele se chama juiz. Na segunda instância, ele se chama como? Desembargador, tá? Desembargador. Na verdade, quem dá a decisão da justiça é um magistrado. É um membro da magistratura. É um concursado da magistratura. Eu vou fazer concurso para magistratura. O cargo inicial é de juiz, mas o sujeito vai chegar a desembargador. Quando ele chega a desembargador, ele sai desses fóruns que a gente está mais acostumado, ele deixa de julgar processos, ele vira um desembargador e trabalha dentro do TJ, julgando agora o quê? Recursos e tomando as decisões mais importantes da justiça lá no TJ, porque ele vai compor o tal do Tribunal Pleno. Quem é o Tribunal Pleno? São todos os desembargadores, que atualmente, a última vez que eu vi, são 210. 210 desembargadores. Nossa, eu já dei aula na época que eram 145, para ver como eu sou velha. Eu comecei dando aula, eram 145 desembargadores. Depois passou para 160, depois teve prova do TJ com 170, depois teve prova do TJ com 180, depois teve prova do TJ com 190, agora eu vou para o 210. Senhor, tá? Então hoje são 210 desembargadores. E toda a prova eles perguntam qual é o número, né? Então, 210 desembargadores. Tá. Aí, bora lá. Então, esse tribunal pleno é quando essas 200 e tantas cabeças se reúnem, tá? Mas imagina, gente, esses 200 e tantos ali se reunindo para discutir se vão criar uma comarca, se vão extinguir uma comarca. Imagina, todo mundo quer votar, todo mundo quer pegar no microfone para falar. Ih, Senhor, isso é uma discussão infinita, sem fim. Pensando nisso, a Constituição Federal já viu um problema. Isso não vai dar certo. É muita gente. Tem tribunal que é muito grande. Tribunal de São Paulo, Tribunal do Rio. Ele é muito inchado, muito grande. Tem muito o quê? Muito desembargador. Então, a Constituição Federal, ela pensou numa solução e ela deu uma solução. A solução tá lá no artigo, é mais um artigo de prova, hein? Só que lá da Constituição. Artigo 93, inciso 11 da Constituição Federal. Anota ele. Importantão. Ele vai falar de que órgão? Do órgão especial. Órgão especial. Esse artigo, ele vai explicar o seguinte para você. Ele vai dizer assim, ó. Nos tribunais, com mais de 25 membros. Nos tribunais, com mais de 25 membros. O nosso tem mais de 25? Né? Então o nosso com certeza já aconteceu isso. Mas professora, tem tribunal pequeno? Tem! Vai lá para o Acre, sabe? Vai lá para aqueles estadozinhos menores, assim. Você pode ter um tribunal com pouco desembargador. O nosso que é grandão, São Paulo é grandão, tá? Então, assim, a Constituição já visualizou esse negócio. Olha, nos tribunais com mais de 25 membros, poderá, é obrigado? Não.
A Constituição diz, poderá ser criado um órgão mais enxutinho, chamado como? Fala todo mundo, chamado órgão especial. E esse órgão terá no mínimo 11 candangos e no máximo 25. No mínimo 11, no máximo 25 membros. No mínimo 11, no máximo 25. O do Rio tem quantos, gente? 25. Óbvio, né? 25. O nosso é 25, tá? Então, ele pode ter no mínimo 11, no máximo 25. E esse órgão, ele é criado para quê? Por quê? Com qual finalidade? Ele é criado justamente para evitar que os 210 se reúnam. E vocês sabem qual é a função do tribunal, gente? Sim, professora. Ele é o órgão superior do poder judiciário do Estado. É ele que toma todas as decisões. É ele que definiu que vai ter concurso. É ele que colocou no orçamento do ano passado a despesa para ter concurso, para pagar a banca FGV esse ano. É ele que escolheu a FGV por licitação. É tudo esse tal de TJ que faz. Só que ele é composto por 210 almas, tá? E aí, deuses, que a gente brinca, né? Juiz acha que é Deus, desembargador tem certeza que é, né? A gente só brinca com eles. Aí, estão lá, né, os 210. Então, seria muito difícil eles se reunirem, imagina, todo dia, lá para debater questões administrativas. Então, visualizando isso, a Constituição disse, não dá. Se o tribunal tiver mais de 25 cabeças, não dá. Tem que diminuir, tem que ser um órgão mais enxuto, chamado órgão especial, que pode ter no mínimo 11, no máximo 25, e ele que vai se reunir. Quando tem que se reunir e tomar a decisão como se fosse os 210. E quem são esses escolhidos? A Constituição diz quem são. Metade do órgão especial tem que ser os desembargadores mais antigos. Lembrando que você só pode ser um presidente do TJ, um vice e um corregedor, se você estiver entre os 4 desembargadores mais antigos. Bom, me ajuda, metade de 25 dá quanto? 12,5? Não dá, eu não sou Salomão, gente, não vamos partir uma pessoa ao meio. Então vamos fazer 13, 12. A parte maior, ela é a parte antiga. Nessa parte dos desembargadores mais antigos do tribunal, pensa nas múmias, as múmias mais antigas do tribunal. Os 13 mais antigos, eles estão lá no órgão especial, eles fazem automaticamente parte. E quando eles saem? Quando virar múmia mesmo, tô brincando. Quando eles largarem, quando é que larga, gente? Se a morte não tomar o corpo antes, é aos 75 anos, né? Que é a aposentadoria compulsória. É muito difícil um desembargador sair antes, tá? Eles ficam lá, agarrados até 75 anos, que é a aposentadoria compulsória. Então, esses 13 mais antigos são os desembargadores mais experientes, imagina o que já viveram, quantos processos já julgaram, e nessa parte antiga sempre está o presidente do tribunal, porque tu só pode ser o presidente do tribunal se você estiver entre os 4 mais antigos. Isso é uma regra da LOMAN, a Lei Orgânica da Magistratura. E a outra metade, professora, que são aqueles 12, a outra metade, segundo a Constituição Federal, ela é escolhida por eleição. Então, é um dos momentos que se reúnem os
210, que é justamente para eleger. Os 210, gente, eles quase não se juntam, mas as eleições é uma ocasião em que a plenária ou o tribunal pleno se reúne para decidir a questão das eleições. Então, eles escolhem 12 que vão ficar. Normalmente, esse mandato ele não está aqui, mas, salvo engano, no regimento interno, o mandato é de 2 anos, tá? Não estou enganada, não. É de 2 anos. Aí, a parte eleita, ela muda de 2 em 2. A parte antiga, ela só muda quando alguém se aposentar, enfim, tá? Então, este é o órgão especial. É um órgão muito importante, na verdade, ele é o órgão representativo do próprio Tribunal Pleno, ele que toma as decisões mais importantes aqui do Tribunal de Justiça, as decisões administrativas e também jurisdicionais, porque o órgão especial também julga processos. Eu vou dar um exemplo de um processo que ele julga super importante. Gente, se eu matar alguém, eu vou para o tal do Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri é um órgão do Poder Judiciário do Estado, que vocês vão ter que estudar com muito carinho. É um dos órgãos que mais aparece, porque ele só tem na Justiça do Estado. O Tribunal do Júri não tem na Justiça Federal, só tem na Justiça Estadual, tá? Então ele é um órgão super importante. Se eu matar alguém de forma dolosa, eu, mera mortal, vou para o Tribunal do Júri, eu vou ser julgada pelo povo, né? Se uma autoridade, tipo um prefeito, ou se um juiz matar alguém, ele vai para o Tribunal do Júri? Não, porque ele tem o tal do prerrogativa de foro, ou foro privilegiado, entendeu? E aí o processo, aí não é um recurso, é um processo. Ele vai ser julgado no TJ. E quem dentro do TJ julga este processo? O órgão especial. Então, aqueles casos de prerrogativa de foro, né, de competência originária do TJ, processos criminais, de competência originária do TJ, quem fica com isso é o órgão especial. Agora, eu cometi um estelionato, aí eu passo por uma vara criminal comum, né? Aí o juiz me dá uma sentença, fui condenada, eu quero recorrer. O meu recurso vai para o tribunal. Onde cai o meu recurso? Numa Câmara, porque é um recurso. Só que naquele primeiro caso, é uma pessoa que vai ser julgada pela primeira vez por um crime, mas ele tem prerrogativa de foro. Então o processo vai ser julgado no tribunal. Aí vai ser o órgão especial. É outra função dele importante, tá? Depois tem aqui, ó, Conselho da Magistratura, também é um órgão importante. Esse não tem função jurisdicional, diferente do OE, órgão especial, que tem função administrativa, mas também julga processo. O Conselho da Magistratura é um órgão meramente o quê? Administrativo. Ele é muito envolvido com a carreira do juiz. Por exemplo, ele elabora as listas de antiguidade dos juízes, ele também acompanha o vitaliciamento dos juízes, o estágio, né, probatório dos juízes. Então ele é bastante envolvido na própria carreira dos magistrados, esse tal de Conselho da Magistratura. A Escola da Magistratura, muito conhecida como EMERGE, ela tem um curso preparatório para o concurso de juiz. E se você fizer o tal do curso preparatório, já vale ponto no próprio concurso, lá na prova de títulos, né? É interessante para quem quer fazer concurso para juiz, fazer o próprio curso deles, cursinho da EMERGE.
E além desse curso preparatório para juiz, a função principal da Emerge é ter o curso de formação de juiz. Então, quando eu passo no concurso para juiz, toda a minha preparação, você é uma juíza, a lavagem cerebral, você é um juiz, pense como juiz, você é diferente, é porque tu tem que ter uma preparação, sim, você tem que ser um pouco distante, porque você tem que ter aquela ideia de imparcialidade, né? Todo um comportamento ali, ele tem que aprender isso tudo. Aí, isso tudo, ele é ensinado nessa escola, é uma escola de formação deles, chamada Emerge, Escola da Magistratura. E além dessa formação, ela também tem cursos de aperfeiçoamento, que os juízes precisam frequentar para conseguir promoções por merecimento. Então, eles têm que fazer cursos lá, se eles quiserem se promover com o tempo, por merecimento, né? Depois tem o fundo do TJ. Esse fundo do TJ, gente, recolhe as custas. Quando a gente entra com um processo, não é grátis, tá? O judiciário, ele não é um serviço gratuito. Para você entrar com processo, ele cobra e caro. É bem carozinho para entrar com uma ação, né? Tirando o juizado especial, que você pode entrar sem pagar custas, de modo geral, para ingressar na justiça, você tem que pagar custas. Essas custas são recolhidas, tem vários fundos, mas um dos fundos é o Fundo Especial do Tribunal de Justiça, cujos valores arrecadados são usados para modernizar o Poder Judiciário, aparelhar o Poder Judiciário. Depois tem a tua escola. Como chama a tua escola? Escola de Administração Judiciária. Essa escola vai preparar os servidores. Então, você, depois de passar no concurso para técnico ou para analista, você vai passar por essa escola, onde você recebe um treinamento bem rápido, tá? Mas vai ter um treinamento e depois, ao longo da tua vida funcional, essa escola vai também ofertar cursos para você, e alguns cursos, inclusive, você tem que fazer se você quiser ser promovido. Eles vão exigir uma carga horária mínima de cursos para você conseguir se promover na carreira. Então, essa é a sua escola, Escola de Administração Judiciária. Tem uma escola nova aqui, Escola de Mediação, e tem o fundo da Emerge. Então, um tanto do que se arrecada pelo Poder Judiciário vai para o Fundo Especial do TJ e o outro tanto vai para o fundo da própria Escola da Magistratura, porque lá eles cobram pelos cursos, coisa e tal, então vai para o fundo da Escola da Magistratura. Esses dois últimos aqui são órgãos novos, tá? Eles não apareciam na lei anterior, tá bem?